Olá, Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de bênção para você e para a sua família. Antes de começar, quero te pedir, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Os filhos são bênção ou não dentro de um lar? Filhos precisam de couro? Filhos realmente precisam de apanhar? Realmente precisam de lei para impedir os pais de disciplinar os seus filhos da forma que vem acontecendo por aí? São essas perguntas que eu quero trazer para uma reflexão rápida nesse vídeo, para edificação da sua casa. Lembre disso. Deus disse, o salmista falou, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Talvez você não tenha filhos pequenos, mas talvez você tenha netos. Talvez você tenha sobrinhos. Talvez você tenha amigos que tenham filhos pequenos. Ou talvez você vá ainda ter filhos pequenos. Você vai querer gerar filhos e vai precisar ficar aprendendo o que fazer com os filhos. Porque a Bíblia fala sobre os filhos. A Bíblia fala como cuidar dos filhos. E eu quero trazer essa reflexão nesse vídeo para que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Então eu quero começar lendo o texto que está no livro de Salmos, versículo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado do homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, o texto fala que filhos são uma bênção, é uma herança do Senhor. E por que hoje em dia as crianças dão tanto trabalho? Por que as crianças estão indo para a escola e elas estão chegando lá perturbadas, agitadas, estressadas, angustiadas? Por que as crianças sofrem tanto? Por que estamos tendo tantos adolescentes problemáticos? A cada geração aumenta o número de adolescentes envolvidos com drogas, com bebida alcoólica, com prostituição. Os adolescentes estão a cada dia mais angustiados, tornando-se jovens problemáticos e tornando uma sociedade doente, uma sociedade que sofre, uma sociedade que não tem limites. E a Bíblia ensina tudo isso, como cuidar de uma família. Por isso que o texto começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o versículo 2 já vai direto a um dos pontos principais. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Por quê? Porque um dos maiores problemas dos casais ou dos pais é essa questão do trabalho, que eles acham que o trabalho vai resolver todas as questões, todos os dilemas dos filhos. Muitos pais sofreram a infância e a adolescência e no passado, né? Enfim, no passado dos pais, sofreram com a pobreza, com a privação, e eles acham assim que tudo na vida gira em torno do dinheiro e do poder aquisitivo. E aí, em busca desse desenvolvimento financeiro e profissional, eles deixam a criação de filhos em segundo plano. E a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia fala que é o contrário, que temos que cuidar da nossa casa primeiro. É mais importante a presença dos pais do que o presente dos pais. Essa é a primeira lição que os pais precisam entender. Porque um presente vai acabar. A presença não. A presença vai transferir para a criança, depois para o adolescente, para o jovem, uma autoimagem sadia. Nós temos crianças, adolescentes e jovens com problemas, com distorção de autoimagem, crianças que perderam a identidade logo cedo, crianças que sofrem maus tratos porque os pais chegam cansados do trabalho,
das faculdades, 2, 3 empregos e desconta o estresse nos filhos. Temos crianças fazendo trabalhos domésticos, não estou falando que não deve fazer nada, mas tem trabalho que é perigoso para as crianças. As crianças não têm total domínio para algumas atividades domésticas, é perigoso. Então, aí vão criando leis contra isso, e aí fica uma briga dos pais contra as leis, burlando as leis. E no meio disso tem as crianças, que são herança do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, Salmo 107. Os filhos são herança do Senhor, e eles ficam no meio de uma briga entre os pais e as fiscalizações contra trabalho infantil, maus tratos, espancamentos, abandonos. E qual que é a nossa posição? Qual que é a sua posição? O que você pensa sobre isso? Ah, nunca pensei, mas deveria. Se você tem filhos, se você vai ter filhos, se você tem netos, você deveria se preocupar com isso, porque é a nossa descendência. É a nossa geração ou é a geração depois da nossa? É a sociedade que estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos? Como podemos contribuir para que essa sociedade melhore? O que podemos fazer? Podemos falar o que nós já vivemos, podemos falar o que nós sabemos, podemos ensinar. A Bíblia diz assim: filho, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar os pais? O que é honrar aquilo que o pai fez? É ser uma pessoa saudável, é ser uma pessoa que preocupa com o próximo, é ser uma pessoa que transmite para os outros o que os pais ensinaram. E não é isso que nós vemos. Às vezes os pais querem ensinar uma coisa, mas acabam ensinando outra. Por quê? Porque aprenderam que criança precisa de couro, criança precisa de vara. E aí os crentes aprenderam que se ungir a vara, pode espancar a criança com a vara ungida, que isso é de Deus. E não é verdade. Deus nunca mandou ficar batendo. Provérbios fala: fustigue seu filho com vara, não quer dizer necessariamente dar varada no filho. Quer dizer que você pode chamar a atenção, e é uma forma de expressar, né? Ah, vou te corrigir. Agora, a correção através do diálogo, ela é muito trabalhosa, ela é muito desgastante, e talvez seja esse o problema dos pais, que não consegue trocar uma ideia, que não consegue argumentar com os filhos. Eu gosto sempre de falar: quanto mais a pessoa bate nos filhos, mais incompetente ela demonstra ser, porque ela não troca, ela não tem um diálogo saudável com os filhos. Filho não é saco de pancada. E pode observar, todo mundo que bateu nos filhos em algum momento normalmente exagera, baseado no estresse que o pai ou a mãe está passando. Ela está chateada com alguma coisa e o menino faz uma bagunça na hora errada, e aí a criança apanha. Então o couro não foi por causa da bagunça, porque fez a bagunça, como se diz, na hora errada, na hora que o pai estava estressado, na hora que a mãe estava estressada. E isso realmente acontece. Eu não quero aqui crucificar os pais, eu também sou pai, eu sou avô, eu sei que dói muito na gente falar nesse assunto, mas nós temos que lembrar disso, nós temos que cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, porque são marcas que podem trazer consequências irreparáveis, de complexo de rejeição, criança que tem distorção de autoimagem, criança que se sente isolada, criança que sente que não é amada, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. As crianças sofrem, os jovens sofrem porque muitos não se sentem amados, não se sentem acolhidos numa família. Eu sempre fui muito amado, fui muito bem cuidado pela minha família, mesmo com poucos recursos. Eu sempre fui amado, então eu nunca apanhei, na verdade. Eu sempre fui obediente. Mas por que eu fui obediente? Porque me ensinaram. Eu aprendi e não precisei ser castigado. Então, às vezes as crianças aprendem com mais facilidade, outras precisam de mais ensino, mais paciência. E alguns pais argumentam: mas eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. E eu quero te lembrar disso. Se você arrumou filho, agora a coisa que você precisa ter é tempo e paciência. Por isso que eu sempre oriento: antes de ter filhos, trabalhe bastante,
viaja bastante, passeia bastante, faz tudo bastante, porque depois que você tiver filhos, você precisa lembrar que você trouxe uma criatura no mundo, você trouxe uma pessoa, você gerou uma criança e é responsabilidade sua cuidar bem dessa criança. Lembra disso, numa maternidade você não encontra um menino pirracento, numa maternidade você não encontra um menino desobediente, numa maternidade você não encontra um menino que fala mentira, numa maternidade você não encontra um menino com nenhum problema de comportamento. Então aonde que eles aprendem esse comportamento? Vem da natureza humana com falta de cuidado dos pais. Sinto te dizer, mas a responsabilidade, não estou falando de culpa, mas a responsabilidade é dos pais, do lugar que essa criança convive. Então o ambiente tem que ser propício, o ambiente tem que ser agradável, o ambiente tem que ser acolhedor. É isso que vai transformar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa uma palavra: pais, não provoqueis a ira dos filhos. Pensa nisso. Será que você não tem provocado essa questão? Será que de alguma forma não tem deixado essa instabilidade no lar em que a criança fica agitada, estressada? Às vezes a criança não tem tempo de brincar, não tem lugar de brincar e as crianças não podem ser responsabilizadas por isso. Se sua casa tem pouco espaço, procura um parque, procura uma praça e vai brincar com o seu filho. É isso que Deus quer que você faça, que você cuide bem essa vida que você gerou. Você precisa cuidar dela. Essa é uma palavra simples, mas que traz uma boa reflexão para você pensar o que está acontecendo com a sua família. Os filhos são herança do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E deixe seu like, deixe seu comentário sobre essa mensagem. Pode deixar um comentário aí, pode perguntar, pode divergir, não tem problema. Aqui nós estamos aqui para aprender juntos, mas a gente pode ajudar você a cuidar do seu filho, da sua filha, do seu jovem, do seu adolescente. Conte conosco. Nesse canal estamos aqui para cuidar da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, fica aqui essa palavra, que Deus abençoe a sua casa, sua família e vamos crescendo juntos. Então deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.